Você já se sentiu injustiçado por ver alguém receber mais do que você, mesmo tendo feito menos? Pois é exatamente sobre isso que Jesus nos fala hoje. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos o Evangelho desse dia. Está em Mateus 20, 1:16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve homilia para esse evangelho tão bonito de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, essa parábola que nós vimos de Jesus é ao mesmo tempo para todos nós um consolo e uma provocação. Ela provoca porque fere aquele nosso senso humano de justiça. Nós pensamos, quem trabalhou mais deveria receber mais. Quem fez mais esforço deveria ser mais recompensado. E de repente, Jesus nos mostra um patrão que paga a mesma quantia para tudo. Tanto para o que trabalhou o dia inteiro, quanto para aquele que só trabalhou uma hora. E aqui já nasce a pergunta que eu deixo para você refletir e até escrever nos comentários. Você se identificaria mais com o trabalhador da primeira hora ou com o da última hora? Me diz aqui nos comentários. Jesus está nos ensinando algo muito maior do que um simples pagamento. Ele está nos revelando que o reino dos céus não funciona como um sistema de mérito humano. O amor de Deus não é uma conta matemática. Precisamos entender isso, meu irmão e minha irmã. Não é uma conta matemática que vai correlacionado com a questão da hora, do momento, como a gente pensa. Deus não ama mais aquele que chegou primeiro, nem ama menos aquele que chegou depois. Ele simplesmente ama. E o salário que ele dá não é o ouro, não é a prata, não é o prestígio, não é o poder. O salário que Deus dá a cada um de nós, meu irmão e minha irmã, é Ele mesmo. A recompensa é viver na intimidade com Ele, experimentar a alegria da sua presença. Aqui é importante fazermos uma pausa interior e refletirmos. Quantas vezes nós olhamos para a vida do outro, para a graça do outro,
para a bênção do outro, que o outro recebeu, e ficamos com inveja. Senhor, eu rezo tanto, vou à missa, faço novena, e essas pessoas que não participam direito já alcançou o milagre primeiro que eu. O milagre que eu tanto pedi. Essas pessoas que, como a gente pensa, que não merecia, que não participa, já recebeu. Pensamos assim. Mas a lógica de Deus, ela não é assim, ela é diferente. Ele não está olhando para o relógio, mas para o coração. Ele não mede pelo tempo que a gente imagina, mas ele mede pela abertura que se dá do acolhimento ao processo do reino. E é por isso que essa parábola é um consolo. Porque talvez você que está me ouvindo hoje esteja pensando, eu demorei demais para voltar para Deus. Eu perdi muito tempo da minha vida afastado da fé, perdido no mundo, e agora parece tarde demais. Mas aqui está a boa notícia. Nunca é tarde para Deus. Se você entrou na vinha dele agora, se decidiu buscar a conversão agora, ele te ama do mesmo jeito que ama aquele que está na igreja já desde a infância. Perceba que isso não significa que Deus despreza a fidelidade dos que caminham há muito tempo. Não. O trabalhador da primeira hora também recebeu a sua recompensa. Também recebe o que foi combinado. Mas o coração de Deus é tão grande que ele não deixa ninguém de fora do processo de salvação. Ele não nega a graça nem aos últimos que chegaram. Então, meu irmão e minha irmã, o que essa palavra quer despertar em nós hoje? Primeiro, gratidão. Porque se Deus fosse medir apenas por méritos, nenhum de nós seria digno do céu. Segundo, humildade. Porque ao invés de olhar para o salário do outro, precisamos olhar para a bondade do patrão. E em terceiro, confiança. Porque mesmo que cheguemos no finalzinho, mesmo que a nossa conversão seja agora, ainda há lugar na vinha de Deus para cada um de nós. Eu quero te convidar então a deixar essa palavra de hoje entrar no seu coração. Pense agora, você tem vivido como alguém que serve a Deus esperando recompensa? Ou como alguém que já reconhece que a própria presença dele é o maior prêmio em sua vida? Me diz aqui nos comentários. Se puder, partilhe isso aqui nos comentários. Porque seu testemunho pode sim ajudar outro irmão a se encontrar com o amor de Deus. E eu termino essa homilia pedindo com Jesus, repetindo com Jesus, para que tanto eu quanto você reconheçamos o poder disso que ele nos fala. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O importante não é a hora em que você entrou na vinha, mas o fato de estar nela, de permanecer nela, de servir com amor. Que o Senhor nos dê essa graça hoje e sempre. Assim seja. Amém. Espero que essa breve homilia, esse breve momento de leitura, de escuta e de reflexão possa te ajudar a reconhecer todo o amor de Deus na sua vida. Que Ele continua te chamando. Não importa o momento que você vai aceitar o convite. O importante é que você aceitou, que você acolheu. Já peço que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho da notificação e compartilhe esse vídeo para nos ajudar a continuar com a nossa rede de viver evangelizando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e santos da nossa devoção, desça sobre você e sobre toda a sua família a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já convido você a rezar conosco aqui em nosso canal mais um dia da Quaresma de São Miguel, bem como também rezarmos juntos às 15 horas o Santo Terço da Divina Misericórdia. Até lá!